Projeto Sabedoria novamente na tua companhia. Hoje nós vamos falar com uma pessoa fantástica aqui da cidade, um empreendedor, mas que tem uma história de luta muito bonita e muito grande. O nome dele é Fera, o Jefferson. O Jefferson foi dependente químico muitos anos. E graças à família, à palavra de Deus, os amigos e toda uma comunidade, isso transformou ele num empresário de sucesso, onde ele honra a família dele, honra a Deus, honra os amigos e está aqui do nosso lado. Como vai, meu amigo? Obrigado. Tudo bem? É um maior prazer poder estar fazendo um trabalho junto. É o Projeto Sabedoria, é um projeto muito bacana. Eu venho acompanhado Obrigado. junto com o pessoal. E é muito bacana porque isso vem trazendo histórias de vidas e é muito importante isso, não só para a gente que está, às vezes, conseguindo dialogar, soltar aquilo que às vezes fica preso dentro da gente, mas para pessoas que estão ouvindo, a gente precisa destravar, né? Precisa destravar, precisa mesmo. E esse destrave nosso é uma chave que você vira na vida do próximo. Isso mesmo. E é uma coisa assim que eu acho que quem passa por alguma situação, principalmente por uma situação dessa que a gente passou, que eu passei, serve de lição de vida para outras pessoas de que é possível. Ó, você já está ao vivo. Ó, tô bonito, hein? Agora. Projeto Sabedoria está em Provérbios. A sabedoria, ela é vizinha do conhecimento. Hoje vamos conversar com alguém que tem um baita de um conhecimento de vida. Passou por muitos e muitos perrengues. E é isso o Projeto Sabedoria, dividir, partilhar, conhecer vidas, sabe? E hoje vamos conversar com essa figura de Araucária, é o Fera. Fera, que alegria poder falar com você, a gente se encontrou, falou e você me contou um pouco da história e eu vi a importância da gente partilhar isso. E quando a gente fala na rede social, a gente consegue levar isso para o mundo, né? Verdade. Eu gosto de passar na rua e depois dessa saída minha há 12 anos desse mundo de droga, até hoje vêm as pessoas mais idosas, as senhorinhas, e elas vêm me abraçar. E ela, cara, como é bom te ver bem, porque o pessoal me conhece há muitos anos em Araucária. Eles vêm e me abraçam, eu orei por você e isso me dá mais força. E eu vejo que eu tenho que levar isso, eu tenho que falar isso, porque hoje a gente vive num mundo tão triste, porque eu vejo que a gente perde profissionais, a gente perde pais de famílias, mãe de famílias. Hoje não é só o jovem que está envolvido no meio da droga. Hoje a droga atingiu a família, não só no jovem, mas pais de famílias, mães de famílias. Eu vejo às vezes o casal correndo à noite com o carrinho do bebê empurrando na noite, na garoa, e porque eles estão fazendo a correria, o corre deles com a criança, ou seja, a droga ela atingiu muito forte a família toda. E para quem está entrando agora e prestigiando aí o projeto, o Fera ele vai falar um pouco sobre a trajetória dele, de quando ele entrou no mundo das drogas e virou dependente químico e desse momento que ele saiu também. Então eu gostaria de começar do começo. O que te levou à droga? Bem, eu acho que foi assim, tudo começa com a curiosidade, né? Acho que a curiosidade lá nos meus 15 anos, 16 anos, a gente já foi se envolvendo com amizades, com o ritmo da noite. Então você vai num cigarro, numa bebida, então dali você vai conhecendo outras coisas e sem você perceber você vai entrando
para esse mundo. Antigamente, assim, os pais, eles não tinham, como que eu posso dizer assim, os pais não conseguiam acompanhar muito essa questão de droga com os filhos, não tinha muita relação. Só que hoje está pior, porque hoje o pai às vezes sabe, entendeu? Só que a droga ela chegou de uma forma que às vezes hoje o jovem ele se impõe em relação ao pai e à mãe. Então o pai e a mãe acabam deixando por causa do mundo que a gente vive hoje, aquela correria do dia a dia e tal. Às vezes o pai você vai deixando, tempo. não tem tempo e você vai deixando, é uma coisinha tola. Isso eu fiz quando eu era mais novo e não deu em nada e hoje eu tô bem. Não, hoje as drogas são diferentes, são drogas mais fortes, e muito fácil, porque hoje, antigamente se escondia para fazer um uso, fumar uma coisinha. Hoje não, hoje é na esquina, qualquer hora, é como comprar pão e leite no mercado, em todo lugar tem, tá fácil o acesso. E é fácil o jovem entrar. É muito fácil o jovem entrar. E as amizades influenciam para a pessoa entrar? Eu acho que influencia, né? Eu acho que influencia, assim como influencia pro lado bom. Por isso que eu digo, eu ouço muita frase, quer voar alto, ande com águias. Isso hoje me traz para um lado que eu vejo que eu quero andar com pessoas boas, mas antigamente eu ia para o lado dos amigos que estavam nesse mundo. Não sei se a gente vai por desafiar, se a gente vai por falta de conhecimento, na minha época, digamos assim, né? Falta de informação. Na minha época não tinha muita informação, até mesmo porque as drogas que tinha na época era uma maconha, coisas que não são tão fortes, drogas que não são tão fortes, que não viciam tão fácil quanto as drogas que existem hoje, né? Cada ano que passa eu vejo uma droga nova, uma pior que a outra, né? Então o acesso está muito fácil. E você teve acesso fácil quando você era jovem, quando você entrou nesse mundo? Como que foi a tua entrada? As coisas vão acontecendo gradativamente. Aos poucos sem você perceber. O mundo da droga é esse. E como que você começa? Eu acredito que todos começam. É com um cigarro. Na verdade, com a bebida, o álcool, né? O álcool, eu acredito que o álcool seja a bebida, a droga lícita, tenha mais a probabilidade de te levar para outras drogas. Porque você começa como? Você começa tomando uma cerveja com os amigos, você vai tomar uma caipira e tal. Ali, quando o álcool, a bebida, ela já vai te fazer você sair de si. E ali fica propício a você, de repente, começa a fumar um cigarro. De repente chega um cara que já está mais avançado, você vai fumar um baseado. E dali vai. Você vai sem perceber. Quando você fala isso para mim, eu fico pensando no mundo de hoje que nós estamos, que você é empresário, eu sou empresário também, sou advogado, eu tenho alguns negócios, e como que a gente faz para modelar o nosso negócio. Então sempre nós miramos alguém que está num patamar diferente e a gente modela, eu quero ser igual àquela pessoa nessa área da minha vida. Quando você fala da droga, eu fico imaginando o jovem que está entrando na droga e vê o cara fumar, ele vê aquele cara como uma referência para ele e ele pensa, eu quero ser igual àquele cara, e ele começa a usar droga. Hoje, assim, meu ponto de Antes vista... de você responder isso daí, vamos dar um oi aqui para Rosana Marcondes. A Rosana da nossa família, conhece bem o Família do Fera, acompanhamos tudo e temos muita gratidão de como eles estão agora. Eles sabem muito, são especiais para nós, uma vida de superação incrível. Deus abençoe sempre. Quando se deu conta da hora de parar, Fera? Você vai falar também agora aqui. Você vê, as pessoas gostam de você igual a gente viu já. Um abraço para Rosana Marcondes, Oswaldo Marcondes e os filhos. São pessoas que tiveram... próximas. Muito próximas. Na época em que eu estava nesse mundo,
E depois eles viram a mudança que a gente fez, porque a minha mulher também era. Ah, você e sua Eu e a esposa? minha esposa, nós fazíamos uso junto. Então todas essas pessoas conheciam. Muito obrigado, Zana, por você estar acompanhando a gente, Oswaldo Marcondes, são da Autoescola Opção, Opa! são empresários. abraço aí Vamos pra fazer um autoescola. merchanzinho para a Vamos fazer Autoescola, merchan. para a Autoescola Opção. São pessoas que eu me espelhei. São pessoas que eu me espelhei. Que eu vi criando família. A minha mulher teve a oportunidade de trabalhar com eles. Eu prestei serviços para eles também. E foram pessoas que eu vi como grandes empresários crescendo. E eu falei, poxa, eu posso Fazer também a mesma fazer coisa. uma mudança na minha vida. Se eu estiver olhando aquelas pessoas, quanto aquelas pessoas trabalham para eles, como eles mantêm a família, como eles são unidos, né? Então, Importante isso. essas pessoas que nos abrem a mente para a gente tentar fazer, para a gente fazer essa mudança, não tentar, para a gente fazer essa mudança que eu tive, eu me espelhei em muitas pessoas. Quando eu saí do internamento que eu fui, quando eu saí, eu vi pessoas ali, eu comecei a ter visão diferente, né? E você falou tudo. Ter visão diferente. E você falou andar com águias. E mudar de ambiente e de amigos, as coisas começam a mudar na nossa vida. Então, eu sempre digo que quando a gente tem uma visão e a gente olha lá na frente, bem longe, qualquer obstáculo que tiver na nossa frente, nós não vamos perceber que é obstáculo. Porque você está tão por cima disso que ele vai passar Verdade. e você não vai perceber. Pode continuar. A gente teve uma decadência muito grande, né? Eu cheguei a um ponto do uso que a minha casa ela não tinha mais porta, fechadura na porta, não tinha vidros na janela, não tinha muro, o mato dominou, entendeu? Virou local de uso, virou local de venda. Minha casa, eu não tinha mais vida porque eu não trabalhava mais. Eu cheguei a um ponto de ter dependência total da bebida. Eu tinha que dormir com uma garrafa de bebida. Eu acordava à noite para tomar e voltar a dormir. Eu acordava no outro dia, tirava a garrafa debaixo do meu travesseiro para tomar. Que grave. Eu trabalhava, eu tinha que ter, era uma garrafa de plástico, eu ia entortando ela, eu usava ela, deixava ela escondida para os locais que eu trabalhava não verem, então eu tinha que tomar o dia inteiro, né? E no final do dia eu tinha que pegar um dinheiro para ir atrás da droga. Então a minha vida virou uma coisa que eu posso dizer que eu estava realmente no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço. O cara fala, o que é o fundo do poço? O fundo do poço é você chegar numa situação onde a sua casa não tem mais nada, você não tem o alimento para dar para os seus filhos, e mesmo quando você vai trabalhar, se eu pego 50, 100 reais, eu gastava 70 em droga, e com 20 reais eu comprava um pão ou uma farinha para poder fazer uma farinha com água para dar para meus filhos. Ou seja, eu já não amava mais a minha família. A droga tinha dominado você? A droga tinha tirado o amor, o meu amor próprio, o meu amor das pessoas que estavam ao meu redor, entendeu? Graças a Deus eu não cheguei a ponto de roubar, não cheguei a ponto de... Tanto que, graças a Deus, hoje eu não mudei de lugar, eu moro no mesmo lugar, né? Tanto é que a as gente pessoas reconstruiu. que conhecem você daquela época, como Viram você hoje, ver a gente e vê hoje. a transformação de vida que Isso você mesmo. teve. A minha casa pegou fogo. Eu fiquei sem nada. O uso chegou num ponto em que eu vou falar para você, parece brincadeira, mas eu ouvi uma vozinha falar no meu ouvido. Isso só vai mudar quando você queimar tudo. É forte. Que grave. Isso é forte. Mas eu ouvi isso. E para mim isso era como se fosse um lado mal. Tipo, o lado mal tá falando para mim queimar tudo e eu botar fogo em tudo e eu tô doente. Mas alguma coisinha falava assim, pô, só vai mudar quando você queimar tudo isso, e eu achava que
o lado mal já estava me dominando de uma maneira que eu botei fogo em tudo. Eu botei fogo na minha casa. Que grave. Eu queimei minha casa. Meus filhos não estavam na casa da minha irmã. Isso me dá um negócio, Não, sabe? mas é emocionante, né? E eu queimei minha casa. Você, e a droga leva o cara a fazer coisas inimagináveis, né? Tanto é que é uma doença, né? A pessoa Então, é doente, ela precisa de tratamento, a pessoa tem que querer o tratamento porque não pode ter tratamento forçado, tem toda uma situação. E você estava numa fase, pelo que você conta, você estava muito pesada a droga. Tava realmente dominado mesmo, como eu falei, eu não tinha mais amor por mim nem pela minha família. Porque se eu tivesse, eu não deixava de dar um alimento para eles para usar a droga. Então eu estava num estado onde eu tinha parado de trabalhar. Eu comecei para você ter uma ideia, eu tinha arrancado todos os fios da minha casa de luz. Então nós não tínhamos luz. Entendeu? Eu vendi algumas coisas, eu cheguei a arrancar a janela da minha casa para vender. E a casa ficou só o buraco. Até então, eu falo que veio essa situação de ouvir aquela voz, era como se eu tivesse realmente num estado de domínio da droga, que aquele negocinho falou bem assim, só vai acabar quando você queimar isso. E quando aconteceu de eu botar fogo na minha casa, por causa do estado da droga, mas só estava eu dentro da casa, aquilo foi uma chave. Então o que eu achava que era o mal, tem uma senhora, uma vez ela me parou e ela falou bem assim, a sua casa estava dominada pelo mal. Foi alguma coisa assim que ela falou. Ali não tinha coisas boas na tua casa. E quando você queimou tudo isso. Surgiu das cinzas. Eu queimei tudo isso. Ou seja, o que aconteceu quando aconteceu esse fato do incêndio da casa? Ali, a gente já tinha vivido, eu já venho de outros usos de vários anos atrás. Então eu já usava, a chegar nesse ponto de eu queimar a casa, eu já vinha de uns 15, 20 anos de uso de drogas. De uns 15 anos, pelo menos, já de uso de drogas. 15 anos. A chegar nesse ponto. Então já eram vários anos, né? Pesado. Ali a cocaína, o crack e tal. E depois disso, que aconteceu isso, a família da minha mulher, agradeço muito ao meu sogro e ao meu cunhado, vieram de São Paulo, pegaram minha mulher, que também estava nesse estado, estava feia, e internaram ela. Levaram por uma chácara de recuperação, uma comunidade terapêutica, e ali ela se tratou. E eu fiquei sem lugar para morar, eu fiquei na rua. Na verdade, eu tive que fugir ali, porque a polícia queria me prender. Podia ter pego fogo na casa dos vizinhos. Os vizinhos daí, queriam me matar, outros queriam me prender. Então eu tive que ficar fugido uma semana, mas eu voltei. Porque precisava ver meus filhos. Mas minha irmã não deixava ver meus filhos por causa da situação que eu estava. E minha irmã, eu sou muito agradecido por ela, porque ela acolheu meus filhos. E ela e o ex-marido dela acolheram meus filhos, ajudaram ali. E eu fiquei nesses três primeiros meses, eu passei uma semana fora, voltei. Marcelo do Redemaster. Grande Marcelo. Grande Marcelão do Redemaster. Marcelo, amigo nosso. Passou por mim e falou, como é que você tá? Eu sempre prestava serviço para ele e tal. Cara, tem mais gente tô ali do precisando. Marcelo aqui. Já voltamos no Marcelo, ó. O Claudemir Teotônio, esse fera é fera mesmo lá. A Luciana Tribeck, nosso Porto Seguro, pai maravilhoso, profissional espetacular. A Autoelétrica Ronaldo, parabéns pelo conteúdo, abraço aí ao Ronaldo, lá de Ibaiti.
o pastor Paulo da tribo dos 12, um baita profissional, a Yasmin, meu maior orgulho, o pastor Autoescola de São, já encaminhei vários para lá, o pessoal gosta aí de você, todo mundo aí, ó, na torcida, Tatiana, vamos mandar também. Mandar um abraço para todos ali, ó. O Vitor também, meu tio. Ó, a galera aí tá assistindo aí, ó. Bacana. Todo mundo prestigiando, cara. Meus sobrinhos são sobrinhos filhos. Meus filhos, quando saíram e ficaram na casa da minha irmã, o Vitor, a gente chama carinhosamente de Amorim até hoje, né? A Yasmin, que é minha sobrinha filha, porque é a única, eu tenho 3 meninos, né? E ela é a menininha, até hoje. Entendeu? Você estava falando do Marcelo, você encontrou ele? Ele passou por mim e falou, como é que você tá? Eu falei, cara, e eu tava na rua, Depois dormindo na rua. Eu passei uma semana fora, depois pegou fui fogo pra na casa, você fugiu, fugi, voltou. fiquei fora, daí voltei, minha tia me acolheu por uma semana, eu voltei, o Marcelo passou por mim e falou, cara, o que você está precisando de alguma coisa? Eu falei, cara, preciso trabalhar. E ele falou, vai amanhã lá no mercado. Eu falei, não, beleza, porque eu não tinha onde dormir. E daí eu fiquei virando na rua ali para um lado para o outro, ainda no uso, né? Fui para frente da porta do mercado, dormi na coberturinha dele. Antes de abrir, eu acordei por causa do movimento, fiquei ali tudo, ele abriu o mercado, voltei a trabalhar com ele, ele me deu uma oportunidade, um canto para mim dormir ali. Só que eu estava me afundando cada vez mais, entendeu? As pessoas ainda estavam tentando me ajudar, o Marcelo abriu as portas, me deu um apoio, me deu um lugar, só que eu continuei no uso. E daí bebida, entendeu? E isso eu vi que afastou essas pessoas. Ou não é que eu afastei as pessoas, eu me afastei dessas pessoas. De vez eu me abraçar com eles e aproveitar esse apoio que estavam me dando, não. O uso chegou a fazer com que eu me afastasse dessas pessoas. Não eram essas pessoas que eu queria do meu lado, eu queria as pessoas que usavam comigo. Sabe? Você viu como que eu estava realmente entregue. Se passou o primeiro mês, eu acabei não continuando trabalhando no mercado com o Marcelo, do Redemaster, e fazia meus letreirinhos nos botecos para poder beber, para poder fumar. Então o que eu fazia para me arrumar dinheiro? Eu tinha uma sacolinha de tinta, uns pincelzinhos, uma tinta branca, uns bisnaguinhos para misturar. E eu ia nos botecos e trocava, fazer um letreiro, fazer um desenho, e aí era a troca que eu fazia. Para mim, eu tendo a bebida e a droga, tava bom. E eu passei 3 meses assim. Até que... Nesse período, a tua esposa estava internada. Internada. E você então, não tinha contato com ela mais. Então, na primeira... Assim, eu não tinha o contato dela nem dos meus filhos. Então, eu fiquei perdidão na rua mesmo. E a minha mulher, a Luciana, sou muito grato pelo que ela fez por mim, porque o que ela fez? Ela saiu em inserção. Você fica 2 meses na casa. O primeiro mês você fica totalmente sem poder sair para a rua, por desintoxicação e tal. E no segundo mês você passa a sair a cada 15 dias. Né? Então ela saía a cada 15 dias. As 2 primeiras vezes que ela veio atrás de mim, eu fugi dela. Eu não queria vê-la. Tá? E quando eu via ela vindo atrás de mim, eu estava na esquina do bar e tal, eu fugia, ela não conseguia me achar. E eu consegui o Marcelo do Redemaster me deu um dinheiro, falou, alugue uma casinha para você que tem lá e tal. E eu peguei o dinheiro dele e aluguei uma casinha. Pelo menos eu tinha onde dormir. Foi onde o meu pai me deu algumas coisinhas lá, um colchão, e
Coloquei um colchão e a casa era o colchão e não tinha mais nada. Olha isso, poucas coisinhas ali. E passou esses 2 meses, no 3º mês, eu já não podia mais ficar na casa, porque eu não paguei o aluguel. Eu paguei o 1º mês para entrar. Que já, né, na verdade, tinha ficado 1 mês, bem dizer, aqui na rua e tal, nesse período depois do acontecido da casa lá. Então eu fiquei 1 mês na rua. No 2º mês eu consegui alugar a casinha. Paguei o 1º mês. Do primeiro pro 2º mês eu já não paguei. Mas porque estava usando droga? Eu usava o dinheiro e pegava um dinheiro e usava em droga e não pagava aluguel, né? E a dona da casa descobriu, porque daí começou a virar correria na casa, né? E entra um e sai outro e vai, e ela descobriu. E ela chegou para mim e falou, num domingo de manhã, ela chegou para mim na casa e falou, amanhã eu quero que você tire suas coisas daqui e saia da casa. Domingo de manhã. E eu não tinha mais o que fazer. Eu vou vir com a polícia e você vai sair da casa. Falei, cara, não tenho para onde ir agora. Falei, agora não tenho mais o que fazer, não tenho mais para onde ir. Não tenho lugar para ir, o que eu vou fazer? Quando eu vejo, chega a minha mulher com meus 2 filhos, uma sacola de pão, um refrigerante, um mortadela ali, cara, eu mal sabia o que era comer. Não comia mais. E ela chegou ali e eu trazia um pão, tomar. E não tinha por onde fugir. Quando ela descobriu que eu estava morando ali, ela entrou um corredorzinho e eu não tinha por onde sair. Falei, ali eu não tenho mais o que fazer. Chegou meus filhos, eu abracei eles, tá? A gente se abraçou, choramos e tal. Saudade, né? Daí tomamos um café e tal. E ela falou pra mim, tem uma casa que é uma comunidade terapêutica, Missão Shalom. Um abraço, pastor Richier, pastora Bernadette, me acolheram lá na casa. Depois vamos falar da casa para prestigiar eles. Isso. Ela falou, só que essa vaga é para amanhã, segunda-feira. Se você não for amanhã, você vai perder a vaga. Então, só para entender, tua mulher chegou, a dona da casa pediu para você sair. Saí. A tua mulher chegou. Sim. Com uma vaga para você poder ser internado. E você sem sair. Então veja Deus arrumando as coisas na minha vida. Eu ia falar para você, ó, o Senhor ali abençoando. Então veja, eu já não tinha mais saída. Quando ela entrou, naquele corredor que eu não tinha para onde fugir, porque eu não queria mais ver ela, eu tinha, não sei se era medo, vergonha pelo que eu fiz. Vergonha, né? Sabe, vergonha, tristeza que eu tinha dentro de mim, porque, poxa... Não tem caráter. Cara, eu queimei a casa dos meus filhos, queimei a casa da minha mulher, queimei nossa casinha, sabe? Não valia mais nada, mas eu tinha queimado. Até então, essa minha reação era, o que eu fiz? Mas tudo tem um propósito. Por quê? Ali eu queimei tudo. Ali eu queimei coisas que realmente eram para ser queimadas. E a gente falou disso hoje, né? Falamos disso hoje. Falamos do forjar no fogo o ouro. Verdade, é isso mesmo. Fala aí pra ele isso depois. mesmo, você tá vendo? Conversamos sobre isso. Que coisa, o Robson ainda brincou. O ouro é forjado no fogo. O aço. É refina. Então. Entendeu? E daí o que aconteceu então? Eu não tinha mais para onde ir. Não ia ter mais para onde ir. Qual que foi? Eu não tinha roupa. Não tinha mais roupa de corpo, não tinha mais roupa. Eu usava a mesma roupa. Aí quando eu podia lá lavar, antes de dormir, eu lavava e tal, eu torcia, no outro dia eu vestia ela meio molhada, eu não tinha mais roupa, não tinha mais nada. Cara, não tinha. Eu pesava, o pessoal brincava comigo que eu parecia a bandeira do pirata. Pano e caveira. Era pano e caveira, parecia a bandeira do pirata. Me apelidaram de bandeira do pirata, porque não era pano e caveira, eu pesava... Magrinho, 45 quilos, 40 quilos. Pois olha, se tivesse tomado banho, ainda tirar 1 quilo de crack, porque eu não tomava banho, mas era mais ou menos isso. Uns 50 quilos, 55 quilos era o que eu pesava. Seco.
Então, como eu não tinha mais por onde fugir, quando ela entrou naquele corredor, a gente tomou aquele café, e daí ela falou pra mim da casa, e eu falei bem assim, caraca, o que eu faço da minha vida? Agora acho que essa é a chance, né? De eu mudar. Se tem um lugar lá, eu acho que eu vou. Meus filhos pedindo ao pai, vai. E a minha mulher bem, ela estava feia também, porque eu usava. Quando eu vi a mudança dela, eu falei, poxa, bonita, bem arrumada, cabelo escovado. Eu falei, poxa vida, era a mulher que eu tinha conhecido. Nós somos casados há 25 anos de casamento. Pouco mais, eu acho que uns 27. Já. Se ela vai ficar brava comigo, eu não lembro quanto tempo de casado, ela vai ficar louca comigo. Mas entre 25 e 26 anos de casado. E eu falei, não, então eu vou. Falei, vamos que eu vou me internar. Então, os caras, a gente se abraçou, meus filhos, tudo feliz. Naquele domingo mesmo? Naquele domingo, no café. Eu já não tinha mais para onde ir. Eu não tinha para onde correr. Mas Aquele era o corredor. Tinham tentado internar você antes e você... Ela tentou me buscar e eu fugia dela. E isso é uma reação da droga mesmo, você vendo hoje com outra... E você viveu nesse mundo com outras pessoas, né? Sim. E você entendia o jogo. E você vê hoje com outros olhos. As Então, pessoas têm essa dificuldade ou elas não acham que elas estão doentes? A droga, ela chega num momento da vida da gente que você desiste de tudo. Você não tem mais perspectiva de vida. Entendeu? A droga fez com que acabasse ali. Porque ela é maior que a pessoa? Ela é maior... Cara, ela só não é maior que Deus. A droga só não é maior que Deus. Porque Deus, quando fala, vem cá, nem que você tenha que queimar tudo, que agora você vai sair dessa vida. Então, esse é o ponto. A droga não tem. Não tem aquele negócio de amanhã eu paro. A hora que eu quiser eu paro. Não existe. Isso é auto-engano. Isso é um auto-engano. Uma frase que eu aprendi, beber, no meu caso, claro que tem pessoa, cada pessoa, mas assim, para mim hoje, se eu falar, eu vou beber socialmente, para mim, socialmente, eu vou estar mentindo para mim mesmo. Forte, hein? Hã? O socialmente. O socialmente. Então eu não posso beber social. Porque eu vou estar mentindo para mim, eu não posso beber. Sabe? Eu evito lugares, eu evito pessoas, entendeu? Claro que hoje já tem um domínio maior. Mas mesmo assim, é importante o que você falou. Hoje a gente vê nas palestras que a gente participa, nos livros que a gente lê, a gente vê muito sobre isso. Que o ambiente é muito importante e pessoas é muito importante. Da mesma forma que estimulam você a vencer na vida e dar uma qualidade de vida, te dar recursos, prosperidade, a palavra de Deus, da mesma forma tem no outro ambiente também. Você só tem que escolher o ambiente que você quer. Sim. É o poder da escolha. Eu falei esses dias lá naquele grupo do Atos de Transbordo que você participa, eu falei sobre o poder da escolha. Porque a hora que você escolhe uma coisa, você mata todas as outras opções. Eu ouvi essa e eu achei forte e bem bacana. E é isso mesmo. É a escolha. Né? Então, mas deixa eu te contar. Vamos contar para minha irmã então, que eu vou me internar. Eu vou descer na casa dela e vamos contar para ela. Olha, então veja como que Deus estava mudando. Veja, eu falo, me dá um arrepio, porque veja bem. Chega minha mulher na casa, eu não tenho mais para onde correr, todas as vezes que ela veio atrás de mim eu fugia. Então, eu não tenho mais para onde correr, porque a casinha que eu tô lá, perto que eu tô, é fundos, não é muro, não tem para onde sair, é um corredor único, para que você chegue onde eu estava. Só não tinha mais para onde correr. Mas eu não tinha literalmente para onde correr, porque no outro dia eu ia estar na rua novamente, eu ia morar na rua novamente. Ou entendeu? Interno ou interna. Então, e Deus foi ajeitando, agora te pego. E então tá, beleza. Mas eu vou me internar. Então vamos contar para minha irmã. Vamos descer lá embaixo.
Desci com a minha mulher, desci com meus filhos. E veja bem que interessante, porque quando eu cheguei lá e contei para ela, ficou feliz, porque, poxa, né? A gente sempre se deu muito bem, eu com a minha irmã. Mesmo eu no mundo errado, ela sempre me aconselhava. Ela é a mais nova. Eu sou do meio, eu tenho o mais velho. Meu irmão mais velho. E ela, feliz e tal, e falou assim, pô, tem uma sacola, a vizinha acabou de deixar uma sacola aqui do lado. Veja, ele tem uma bolsa e 2 sacolas. Ela deixou umas roupas aqui que era pra gente doar. Caraca! Aham. Vê se serve alguma coisa. Eu olhei, eu lembro até hoje, que eu olhei, era uma bolsa de couro marrom, cheia, e 2 sacolas. A bolsa de couro tinha camisetas, calças, tudo dobradinho, bonitinho. A sacola grande tinha meia, chinelo, bermudas, e a outra tinha alguns tênis, calçado. Se eu falar pra você que eu fui experimentar e todas serviam em mim. Tava programado o negócio pra você. Todas serviram. A bolsa, assim, como se tivesse... Tava pronta, a bolsa pra você. Como se Sim. tivesse pra mim. Ela falou bem assim, vê se te serve alguma coisa. Eu comecei a vestir aquela roupa. Mas eu falei, mas poxa, mas a calça serviu, a camisa serviu. Roupas que pareciam novas, dobradinha, cheirosa, arrumadinha. Tinha uma senhora passada, deixado lá para ela doar de manhã, no domingo de manhã. Sabe? A pessoa simplesmente passou e falou, deixar essas sacolas aqui para você doar. Aquelas histórias que a gente... Incrível. Que Jesus aconteceu... É aquilo lá. Incrível. E todas serviram. Toda a roupa. Então eu tinha... Lembra que eu falei para você que eu não tinha mais roupa. Então, e Deus foi arrumando tudo. E eu cheguei falando para ela que se internar, ela veja ali, toda esse serviço, eu falei, mas tudo certo, não, pode levar. Eu falei, não, vou levar amanhã, vou levar essa roupa então. Serve para mim, é minha, veio para mim. Né? E beleza, passei aquele dia, parte do resto da tarde deixei minha mulher com meus filhos, ela não pode ficar, então, ela saiu para uma inserção, então ela não pode ficar muito comigo. Por quê? Eu sou um risco para o tratamento dela. Ela não poderia nem ter ido atrás de mim. Porque eu sou um risco para o tratamento dela. Por quê? Você podia incentivar ela. Eu posso incentivar, ela pode chegar, ela pode lembrar. O psicológico dela pode dar uma invertida. E de vez ela ir me ajudar, eu posso prejudicar ela. Ela correu esse risco. Sabe? Como eu deixei eles ali, como ela não podia voltar comigo, voltei sozinho para casa. Chegando em casa, eu falei bem assim, poxa, daí já começou a cabeça, ai, será que eu vou, será que eu não vou? E as coisas todas começaram a bater o negativo de não ir. Porque daí começou a vir pessoas para o uso lá, né? Sim, da comunidade. Os amigos. Né? Nessa hora você tem amigos. E você fala, não quero que eu vou me internar amanhã. Vai se internar nada, ó, tá aqui, ó. Aí tem. Aí tem pra você, é de graça. Tá querendo sair, né? Você quer sair, mas não, fica aqui, não. E eu virei à noite. E no outro dia de manhã eu tinha que me internar. Peraí, antes de você terminar de contar, pessoal que está no Instagram, que está nos ouvindo, estamos contando a história do Fera, que saiu de dependente químico para um empresário de sucesso e exemplo, um pai de família, uma pessoa fantástica. Quem quiser ver ao vivo está no YouTube, está na minha bio ali no meu Instagram. E quem está no YouTube nos vendo agora, né? Estamos aqui. Eu gostaria de pedir para vocês dar um like e se inscrever. A hora que você se inscreve, vai receber notificação sempre que tiver e ajuda o canal também a prosperar. Que uns dias a gente vai ter 1000 inscritos, tá chegando lá, e daí eu vou poder fazer as entrevistas fora do estúdio. Então, pelo celular, tem umas regras que o YouTube exige. Então, estamos caminhando para isso. Então, voltando aqui, antes disso,
A tua mulher mandou um abraço, um beijo, falou que te ama e disse que é 29 anos de casado. Falei que ele ia... Entendeu? 29 anos. 29. É uma vida, hein? Tá vendo? 3 décadas, rapaz. 3 décadas. Tempo. Que bênção, né? O Felipe Minha parceira também, hoje na Ferartes. Falar nisso, só fazendo um merchandising, de fazer vários. A tua empresa é do quê? O que você trabalha hoje? Hoje tem uma empresa de comunicação visual. Eu trabalho com placas, fachadas. Comecei com os letreirinhos, os desenhos, porta de bar. Ah, você pintava as portas? Fazia letreiro, desenho. Fiquei muito conhecido em Araucária e principalmente na minha região lá por letreiro e desenho. Então, nos cartazes do mercado, você que faz aqueles cartazes, eu fazia? Arriscava algumas coisas nos cartazes ali, mas eu não me dei muito bem com cartaz. Mas pincel, letra, desenho, tinta, eu fazia bastante. E daí você começou com isso, hoje você tem uma empresa... Fazia faixa em tecido e hoje a gente tem uma empresa, graças a Deus, como que eu posso dizer assim, foi uma mudança bem bacana, porque hoje eu tenho um barracão, eu tenho 4 colaboradores, estão junto com a gente. Sim. A gente faz todo o nosso material, a gente produz dentro da empresa. Eu terceirizo bem pouco, o que é o principal ali, que é corte de chapa de ACM, que a gente trabalha com ACM, letra PVC expandido. Então esses materiais que são mais sofisticados ainda a gente terceiriza essa parte, mas o restante é todo produzido na minha loja, desde fabricação e instalação. Então fachada de ACM, placa em lona com impressão digital, letras em acrílico, letra caixa retroiluminada. Então todas essas fachadas que a gente vê bonita pela cidade, você faz também? Não só em Araucária, mas hoje a gente já começou a atingir região, toda Curitiba e região metropolitana. Entendi. Né? Eu vi que você fez a sala nova da Associação Comercial, né? O letreiro lá, ficou muito bonito. Isso mesmo. Que material que ele é? Acrílico? Aquele é PVC expandido. PVC expandido? PVC expandido. Entendi. Até a gente vai falar de novo do teu negócio mais daqui a pouco, que eu quero que você dê uma repaginada com o teu negócio aqui no meu estúdio, né? Vamos fazer, vamos deixar bonito com certeza. E vai ser mais um cartão de visita pra gente, né? Isso aí. E voltando no teu internamento, então naquele dia a tua esposa chegou, teus filhos chegou, você contou para tua irmã, ficou feliz, daí você tinha sacola lá, providência divina, você teve a roupa, daí naquele dia eles foram embora e você se programou, chegou os amigos que não é amigo, começaram a usar droga e te ofereceram, você falou que não queria, e daí quando você falou que não queria, eles falaram que era de graça. Tava ali, né? Eu acho que a situação é assim, cara. É incrível, parece que quando você quer dar aquela mudança, sempre tem o lado mal ali para tentar te atrapalhar, né? E como eu sempre falei, a gente tem, na minha opinião, tem um anjinho bom do nosso lado e um anjinho ruim. Vence aquele que você alimentar mais. Forte. Verdade. Você Falamos tem um anjinho bem. Também. Falamos nisso também, né? Aham. Então você vai vencer, já dá. Sobre isso. Já dá um exemplo disso que nós falamos, do anjinho bom e anjinho mau, e o que as pessoas devem fazer? Alimente o lado bom, alimente o lado positivo, pensar positivo, chega naquilo que a gente tinha conversado. A gente sempre vai ter os negativos e os positivos, a gente sempre vai ter as coisas boas que acontecem na vida da gente e também ao mesmo tempo vai ter aquelas coisas ruins. As coisas ruins que acontecem, entendeu? Mas o que a gente tem que fazer? Foca nas coisas boas, entendeu? E tira os problemas, eu sempre falo o seguinte, até falo pro meu filho, problema a gente sempre tem, a gente não pode focar no problema, a gente tem que focar na solução. Problema é normal. Se você focar no problema, você vai ficar batendo no problema. Vamos procurar uma solução para o problema. Certo? Então o problema tem.
Vamos focar numa solução. Não pense mais no problema. Pense em sair dele. A partir do momento que a gente passa a focar numa solução para o problema, você tá deixando esse problema e você está indo para o lado bom da coisa. Sim. Que é usar a mente A teu favor. para o positivo. É. Não é verdade? E daí você vai acontecendo o quê? Você fala muito de energia, né? É. A energia positiva que está em volta da gente vai fazer com que a gente consiga trabalhar melhor a mente para resolver aquele problema. Eu vou dar um exemplo agora de energia positiva. Pega sua caneta ali. Imagine que eu tenho na minha mão uma vela acesa e você tem uma vela apagada. É energia que está queimando. Daí eu pego a vela acesa e faço assim, ó. Ilumina a sua. O hall maior de luz, porque duas luzes acesas, Sim, né? E eu não gastei nada acendendo a sua luz. Quando Verdade. você ativa alguém como um exemplo de vida, igual você está fazendo aqui, falando que você saiu de onde você saiu, virou empresário, está fazendo o teu negócio, já está falando pro teu filho, ó, pare de pensar na coisa negativa, visualize o melhor para resolver aquele problema. Você está iluminando ele, que a luz dele está apagada. E toda vez que nós fazemos isso com o próximo, nós estamos iluminando o próximo para que ele possa iluminar o próximo. Isso mesmo. E duas velas acesas ao mesmo tempo vai iluminar muito mais ao seu redor. Não é verdade? É verdade. Então, e você sabe que a dependência química, você falou da vela, me lembrou uma coisa. A dependência química, ela é uma vela apagada. Se a vela inteira e ela queimou até metade e você apagou ela, você pode guardar ela quantos anos for. Mas se um dia você tirar ela daquela gaveta e acender, ela vai queimar, vai começar a queimar de onde ela parou. A dependência química é a mesma coisa. Entendeu? Eu apaguei a dependência de mim. Só que ela está guardada. Se eu acender com um copo de cerveja, com uma caipira, com um cigarro, ela vai começar a queimar de onde ela parou. Entendeu? E às vezes é até mais difícil para você apagar depois. Entendeu? Então, deixa ali. Hoje, o que me mantém em pé, eu penso o seguinte: o que pode me derrubar hoje? O que consegue me derrubar hoje? O que faz com que eu recaia hoje? O que pode fazer eu recair hoje? Sou eu mesmo. Meu pior inimigo sou eu mesmo. Eu sou meu pior inimigo. Eu posso me derrubar, eu posso dar uma rasteira em mim e eu posso perder tudo que eu conquistei. Tudo que eu venho conquistando ao longo desses 12 anos limpo, eu posso derrubar, assim, mas eu posso derrubar. E a mente da gente, ela é enganosa. A mente da gente, do adicto, a mente do adicto é assim. Ela vai criar situações, vai fazer com que eu brigue com a minha mulher, com que eu brigue com meus filhos, que eu pego o meu negócio e falo que o meu negócio não está bem. Eu vou achar desculpas. Eu tive que estudar isso, eu estudei a fundo isso, porque eu tive 2 lapsos quando eu saí. Eu tive 2 lapsos. E daí eu tive que estudar o porquê, pensar o porquê. E daí eu voltei lá dentro de onde eu estava internado. E daí eu vi por quê. Por que eu tive 2 lapsos? Porque eu fui brigar com a minha família, com a minha mulher, saí para fazer um uso. Foi lapso, não foi recaída. Recaída é quando você recai, você volta tudo aquilo lá, volta para você, sabe? Isso é recaída. O lapso é quando você tem um uso rápido, você sai, você tem um lapso, você vai, você usa, daí no outro dia você fala, coloca a mão na cabeça e fala, caramba. E daí eu paro para pensar por que eu fui fazer aquilo. Então a minha mente ainda conseguiu trabalhar para saber o porquê que eu fui fazer aquilo.
Então, minha cabeça ainda teve o tempo de eu falar assim, pô, peraí, eu não continuei no uso, daí minha cabeça tem que, peraí, eu tenho que trabalhar, porque eu não quero mais. Mas o porquê que eu fui usar? Aí daí eu volto lá dentro. Por isso que a comunidade terapêutica, uma casa de recuperação, ela é importante, não só para você ficar lá dentro. Você tem que ter pessoas qualificadas para que estudadas, para que elas consigam mostrar para você o que você, a seriedade de um tratamento. Então, o pastor Richier, da chácara que eu passei, da comunidade terapêutica Shalom que eu passei, ele é técnico em reabilitação química. Uma pessoa muito inteligente, estudada. E ele vai lá no psico da gente. Ele consegue entrar na mente da gente e fazer com que a gente abra a mente. E eu consegui abrir a mente porque o meu subconsciente, ele provocou uma briga dentro da minha casa com a minha família, para que eu saia para a rua brigado com eles, eu vá para um uso e culpe eles. Eu só vim usar porque inventou uma desculpa para você. O psicológico da gente, o subconsciente, vai trabalhar negativo na sua mente para você ir para um uso, mas ele não vai pôr para você que o teu é o erro, é teu, que eu sou errado, entendeu? Ele vai colocar erro em tudo. E ali está o perigo de você não ter uma volta novamente. É por isso que tem muitas pessoas que estão aí com 10 tratamentos, 15 tratamentos, passam 10, 15 vezes. Já conheci pessoas que passaram 15 vezes por um tratamento. Ou seja, o cara fica 3 meses internados, 1 ano na rua, daí vai, interna, 3 meses, 2 meses, 1 mês, não consegue ficar. Eu fiz o tratamento todo, né? De 6 meses. Mas eu anotava, então a gente tinha as palestras com o técnico em reabilitação química, tinha palestra com os psicólogos, e eu me aprofundei, né? Me aprofundando, então eu marcava muito no caderno, porque eu queria. Mas vamos voltar um pouquinho, pra você entender uma coisa. Como que eu fui? No dia de eu ir. Porque você passou a noite, você falou que você ficou a noite inteira usando droga. Isso. Porque você encontrou as pessoas e a gente entrou em outro assunto. Isso. Tá, mas beleza. Passou-se o dia, eu não tinha onde tomar banho, eu desci pra minha irmã pra tomar banho. E eu tinha algumas coisas ainda guardadas comigo. E eu fui indo... Ó, a Janaína mandando um recado aqui, ó. Desde pequeno passamos por muitas coisas. Mas mesmo com todas as dificuldades que passamos, nunca deixamos de nos apoiar e sermos melhores amigos. Nunca deixou de cuidar de mim, meu irmão, meu orgulho. Amo minha irmã. Amém. Meu filho tá mandando um coraçãozinho ali também. Amo você, filho. Parceiro. Meus filhos são parceiros. Os dois. Família, né? Família. Minha irmã me apoiou muito. Me apoiou nessa época, então, principalmente. Nessa transição na minha vida ali, onde ela ficou com meus filhos, bem dizer, 6 meses ali, cuidando dos meus filhos. Foram bem cuidados, se dão muito bem com ela. E como que Deus coloca pessoas certas na hora certa, né? Verdade. Tá, vamos voltar lá então, só pra gente concluir o seu internamento e como você chegou lá. E você veja que daí eu passei a noite, eu tinha algumas coisas no bolso, eu tomei um banho na casa dela, vesti a roupa, que ela já tinha. Até então, eu ainda não, eu tava naquela... Que você não ia? Que eu não tava nem... Eu não tava acreditando em mim, mas eu tava indo. Por que eu não estava acreditando em mim? Porque eu ainda estava usando. Então eu estava louco. Mas eu tinha prometido para ela, meu pai estava indo junto, e ela estava indo junto. Parece que assim, como se eu estivesse indo, porque eu já não tinha mais para o que fazer. Eu não tinha onde, eu não ia ter onde dormir.
né? Tanto que eu falei, ó, tem algumas coisinhas assim, ela falou bem assim, abandona tudo isso aí. Não, mas eu tenho um fogãozinho, um colchãozinho ali, ó. Abandona tudo, isso vai ser passado na tua vida. Minha mulher falou. E vamos embora. E eu fui. Só que quando eu cheguei, e olha o risco que eu coloquei o tratamento dela. Porque eu estava ainda usando. Como ela foi forte. E ela estava junto? Ela estava junto, porque ela passou no domingo, de inserção, né? Então ela estava... E na segunda-feira... você usar e vocês juntos? E eu meio que me escondia assim, mas ela sabia que eu estava usando. Então, ou o risco que eu coloquei o tratamento dela. Ali podia acabar tudo. Entendeu? E ela foi muito forte. Chegamos na Praça Santos Andrade. Eu ainda fiz um uso escondido e tinha mais coisa comigo. Eu tinha vendido o bujão de gás. Já era pra abandonar tudo, né? Cara, você tava... Eu tinha um bujão de gás. Que loucura. E daí, no meio da madrugada, assim que eu vou embora, vou me internar, e eu vou deixar essas coisas aqui, né? Vou vender, fui lá, vendi, peguei os negócios, guardei no bolso, passei a noite e fui, cheguei na Santos Andrade, tô lá, atrás da árvore, e meu pai olhou e falou, o ônibus tá vindo, brabo comigo? Pô, ali eu não ia. Só que daí eu levantei, coloquei as mãos no bolso, tirei tudo que eu tinha, fui em direção ao ponto de ônibus, olhei pro bueiro e joguei e falei, agora eu não quero mais. Agora eu vou pro meu tratamento. Agora eu vou me tratar mesmo. Eu vou mudar minha vida, Não quero mais essa situação pra mim. Eu vou mudar. E pegamos o ônibus e fui embora. Arrumamos um internamento, me internei e tal. Fui dormir, porque daí, se tem os 3 primeiros dias, você pode dormir à vontade. Depois tem as regras da casa, que daí você tem que acompanhar essas regras da casa, né? Os primeiros 3 dias eu dormi, porque, cara, você não dorme, você não tem vida, você não tem regra, não tem mais nada. Passou esses 3 dias, já comecei a voltar você não tinha mais rotina nesse mundo que eu vivia, não tinha rotina nenhuma. Então eu passei, depois de 3 dias, a ter uma regra. Já tinha horário para acordar, já tinha obrigações para fazer na casa, mas eu me entreguei pro tratamento. Me entreguei realmente, mergulhei no tratamento. E pessoas sérias, as pessoas que estavam lá na casa, muitos me ajudaram. Eu vi pessoas que fizeram essa mudança, me ajudaram com essa mudança, porque quando eu cheguei lá eu vi essas pessoas bem, que saíram da casa e voltavam para fazer uma pregação, voltavam para levar doações para casa. Então isso mudou bastante minha vida. Isso que era final de ano. E estava chegando no Natal. E daí como é que você faz aquele movimento, né? E no segundo mês eu já era monitor da casa. Então eu ia lá e eu ajudava a fechar a casa. Colocava todo o pessoal, ver se o pessoal todo estava dormindo, estava tudo ok. E daí eu ia verificar se o portão estava fechado. Ele é um portãozinho de chacrinha assim mesmo, de madeirinha, podia pular e ir embora. Quantos eu não vi indo embora, pulando ali e falar, não quero mais, vou embora, sabe? Quantos a gente não viu embora? E eu tô indo. E eu vou falar para você que eu tinha uma oração que eu fazia, mesmo quando eu estava com a cabeça feita, mas eu sempre deitava na cama e orava da seguinte maneira: Deus, só guie meus passos e ilumina o meu caminho. Era só o que eu sabia pedir para Deus. Guie meus passos e ilumine meu caminho. Era isso que eu pedia para Deus antes de dormir. Quando eu dormia, né?
E aquilo, eu só pedia isso. E quando eu fui para a chácara, passou uns dias, eu agradecia, eu passei a agradecer a Deus, obrigado, meu Deus, por estar aqui, né, trazido aqui e tal. Só que daí nesse dia que eu fui fechar fui fechar o portão, eu fui indo pro portão, era um calor e tal, e eu já tinha passado um dia que eu não estava muito bem, e eu falei, vou embora. Falei, vou embora. Vou lá, tá tudo tranquilo, eu vou pular esse portão e vou embora. Não tô legal numa Natal, porque ele ir pra rua, sabe? Bateu uma depressão lá dentro, assim, eu falei, poxa, não, vou embora. Eu tinha um acesso muito fácil de saída se eu quisesse. E eu saí da porta, descia um caminhozinho, e a gente atravessa o terreno todo para ir pro portão. Convicto que eu ia embora. Eu vou pular esse portão, eu vou embora. Não quero mais ficar na casa. Então, só que quando eu tô indo, eu olho para cima, pro céu, um céu lindo, um calor, final de ano, próximo de Natal. Oh, meu Deus! Como que eu vim parar aqui? Eu quero ir embora. O que eu tô fazendo aqui? Eu vou falar para você que naquele dia Deus falou comigo. Eu ouvi Deus falar comigo. E Ele falou bem assim para mim. Parece brincadeira. Eu não acreditava quando eu ouvia a pessoa falar assim, Deus falou comigo. Não acreditava. Mas naquele dia Deus falou comigo. E Ele falou bem assim, você não pedia para mim guiar os seus passos, iluminar o seu caminho? Iluminei os seus caminhos e guiei teus passos. Você está aqui. Caraca, que forte. E dali eu pensei, não posso sair daqui. Foi Deus me trouxe aqui. Falei, Deus, brincadeira, me respondeu mesmo. Aquela oração que eu sempre fazia, que por uns dias ali, por uns meses que eu já estava dentro da casa, já não orava daquela forma, não pedia daquela forma, mas Deus me trouxe essa oraçãozinha que eu fazia, simples oração, que era que eu pedia para Ele, ilumine meus passos, guie meus caminhos, guie meus caminhos e ilumine meus passos. E como que Ele prepara as coisas para a nossa vida, né? Quando a gente pede, né? Eu vi o depoimento de um pastor essa semana. Ele estava falando que estava com um projeto novo para a nova igreja. Daí procuraram o terreno, ajustaram o valor, tinha dinheiro para comprar. Foi na frente do terreno e falou para o corretor. Falou, olha, é o que eu quero, eu tenho dinheiro, eu acho que tá beleza. Agora só preciso da autorização do pai. Daí ele ajoelhou na frente do terreno e falou, Deus, se esse terreno for para sua obra, o senhor vai ter que dar um sinal para mim em 24 horas. E falou pro rapaz, vamos esperar. E foi embora. E espera, e Deus não falou com ele. Daí ele falou, se Deus falar comigo, vai, não, e se ele não falar comigo, eu não vou falar nada. E Deus não falou com ele não fez nada. Daí passou um pouco, um mês depois, Deus falou com ele. Ele falou assim, esse é o terreno 10 vezes maior que aquele. Tá vendo? Que a tua obra é maior que aquela. É muito forte, né? E é real. Ou seja, quais as experiências que eu tive espirituais? Queima tudo. Você tem que queimar isso. A tua vida só vai mudar a hora que você queimar isso. E você pensar bem assim, o mal tá falando comigo, mas não era. Porque quando eu queimei tudo, foi uma chave. Não, você jogou o passado. Ali eu queimei. Então, depois eu passei a perceber isso. Falei, poxa, então, quando eu ouvi aquela vozinha no meu ouvido, só vai mudar isso quando você queimar tudo, não era o mal que estava falando comigo, não. Sabia? Ali tinha coisas pesadas. Era a mudança que você precisava, né? Era a mudança que precisava. Entendeu?
Nesse período que eu fiquei, depois o pai da minha mulher ajudou a gente a construir a casa, construiu para nós a casa no mesmo terreno. Se eu te falar que o meu filho achou tudo queimado, meu filho achou a Bíblia Cara, eu tô Nossa. arrepiado já. Cara, intacta. Se ele estiver ouvindo, ele vai falar que é verdade. Que loucura. Meu filho achou a Bíblia tudo queimado. Tudo, tudo, tudo. Meu filho achou a Bíblia intacta. A Bíblia que a gente deixava aberta na estante. Que coisa abençoada. Incrível. Incrível. Intacta. Hoje tá enterrada lá. Porque daí ele deixou. E era um buraco. Então tem uma história bem bacana. Eu falo que Deus foi preparando tanto que a gente foi num culto e era Sara Nossa Terra, na igreja quadrangular Pastora Pureza. E tinha que levar um pouco de terra do seu quintal e você ia fazer um pedido. E eu peguei um pouco de terra e era descida. Para você entrar na minha casa, se era a rua, ela tinha um nível mais baixo. E daí eu já tinha um carrinho velho. Todo mundo ficou muito conhecido. Eu tinha uma Marajozinha. Aí eu comecei, com o primeiro carrinho que eu comprei, que eu consegui comprar quando eu saí da chácara, comecei a trabalhar e tal. Marcelo Redemaster mais uma vez me ajudou. Mas às vezes não pegava o carro e eu não conseguia tirar para fora, porque era um morrinho para levantar. E quando eu levei essa terra na igreja, nessa campanha de final de semana, acho que era 3 dias, e daí eu pedi bem assim, olha como é que é, trazer essa terra que ela se multiplique, eu que consiga aterrar todo o meu terreno. E levei tudo. Passou os 3 dias de campanha, peguei aquela terra, cheguei no quintal e falei bem assim, essa terra vai se multiplicar e eu vou aterrar todo esse meu terreno. E joguei na entrada. Passou uns dias, o Marcelo do Redemaster, mais uma vez, chegou pra mim, vamos tirar a terra lá do terreno dele. Você quer uns caminhão? 115 caminhão de terra. Cobriu Organizou a 115 caminhões de terra foram no meu. Da onde? Quem que tem 115 caminhões de terra? Deus que colocou aqui e colocou ali. Hoje ele é plano. Daí a gente cobriu 4 degraus até chegar a casa ficar reto com o terreno. E daí, para ajudar ainda, ele foi concretar lá o prédio. E daí sobrava os concretos, ele mandava tudo para lá, a gente fez o piso. Incrível. Que pessoa abençoada na tua vida, hein? Você vê? Ou seja, parece que não, mas aquele pedido que eu fiz deu certo. Multiplicou a terra. Multiplicou? Né? Muito. Ficou todo o terreno plano. É muita coisa. E ainda ganhamos concreto que a gente foi jogando, porque o caminhão ia sobrando concreto usinado, daí os caminhão ia lá, despejava, nós ia espalhando e fizemos o piso da frente, o piso... Viu, Fera? Entendeu? Cuidado com os seus pedidos. Você vê, tem que... Eu até dei uma brincada esses dias que eu falei, ô Deus, preciso de serviço. E daí agora tô pedindo para Deus, ô Deus, agora preciso entregar os serviços. Sabe? Só pegar. Agora o Senhor me ajuda que eu preciso de gente boa pra trabalhar comigo. E Deus vai ouvindo a gente. Vai. Deus vai ouvindo a gente. Ele vai honrando quem honra ele. Vai honrando, isso é verdade. E por isso que eu digo o seguinte, se ele me tirou daquele mundão, não é pra mim ficar de boca fechada. Não é. Você precisa. Eu entrevistei uma pessoa que ela saiu da favela do Fazendinha. Morava numa tapera que não tinha banheiro. Durante 8 anos, eles jogavam num saquinho e mandavam para fora, porque não tinha banheiro em casa. E daí falou, quando chovia, passava água debaixo da tapera da casa deles. Cada um dormia num papelão, num canto. Eles e os 4 irmãos, tudo pequeno. E ficou analfabeto até uns 17 anos, quando entrou no Mobral. E a história de vida do cara, veio, e conseguiu vencer, hoje é advogado, diretor do Procon, e eu entrevistei ele aqui no canal, e foi sensacional.
mais de 21 mil pessoas visualizou já a história dele. Viu que bacana. E por isso que eu digo, não só no meu caso, né? Histórias de vidas de superação, elas são pra gente falar, pra gente poder levar, compartilhar, porque quem está passando por alguma dificuldade que é menos do que você passou, sim, vai ver a tua história de vida e vai falar assim, poxa, eu não consigo montar o meu negócio, o Fera saiu do nada e tem um negócio dele, olha que exemplo, o outro saiu do nada. Porque muitos, lembra que eu falei para você, né? A gente chega numa situação do uso que você para a sua vida. Você para a sua vida. Você estaciona a sua vida. E pior, você regressa. Entendeu? A droga faz isso, né? E por isso que eu gosto de falar e às vezes eu faço umas postagens no meu Facebook ali sobre isso, para mim poder levar um pouco. Eu agradeço a cada ano que passa, mais um ano que se passou e a gente está em pé, agradeço, passei, sabe? A gente tenta expor um pouco. E todo dia eu não tenho vergonha de mostrar isso. Não, isso é orgulho, você venceu. Sim. Você venceu. O que você está fazendo hoje aqui é que nem dar a mão para alguém que está saindo de lá e falando, vem cá, você pode também, meu irmão. Sim. E qual é a mensagem que você daria para um pai que tem um filho no mundo das drogas? Ou uma mãe? Ou um irmão que tem um irmão no mundo das drogas? Qual é a mensagem que uma pessoa dessa precisa ouvir de alguém que passou pelo caminho das... Difícil? Olha, é bem complicado esse mundo assim, porque o tratamento, ele não deve ser feito um tratamento só com o dependente. O tratamento, ele tem que vir para toda a família. Não adianta você tratar só o dependente, sabe? A família tem que ser tratada de uma forma que ela saiba lidar. É isso que eu ia perguntar. Que ela saiba lidar com o dependente químico. E esse é o pior, o mais difícil de todos. A família não tem essa vontade? É a família, porque a família vai desistindo também. Tem uma hora que a família vai perdendo a esperança. Os que superaram, os que eu conheci, que conseguiram vencer, foi porque a família acompanhou. A família ia nas reuniões da comunidade, onde ela também era, de uma forma, ela era tratada, como lidar com a situação, entendeu? Uma forma, porque às vezes o dependente tem dentro de casa o problema que o pai ou a mãe bebem, mas acha que não é a bebida que é o problema, é a droga. Fazem festas, fazem um churrasco no final de semana, com cerveja, com cigarro e tal. Então aquela pessoa que está tentando o tratamento está vendo dentro da casa. Então, e os pais pensam bem assim, não, é só cerveja, só cigarro. E não entendem que não é só a cerveja ou cigarro, mas isso pode levar o psicológico da gente, ativa um gatilho, entendeu? Que a pessoa sai do bloqueio, daquele bloqueio que ela está tentando fazer ali do uso, abrindo as portas para que ela volte para o uso novamente. Aí ela vai ali com a família, não, porque o pai vai aceitar. Só uma bebida, ele sempre bebeu, o problema dele não é a bebida, é a droga, mas a bebida abre as portas do uso. Enquanto você não beber, porque a bebida ela é mais fácil de te atrapalhar a mente, de tirar você do caminho ali, e você, poxa, eu vou... tomei uma, eu vou lá só hoje, não dá nada. Então, essa palavrinha não dá nada é uma palavrinha do diabo.
Palavrinha. Quando você ouvir, não dá nada, fuja dessa palavra. Essa palavra é feita para te enganar. Essa palavrinha não dá nada, ela é a palavrinha que foi feita para te derrubar. E como que é viver dentro de um centro de tratamento? Ontem eu assisti uma reportagem sobre uma chácara que tinha em São Paulo e uma comunidade terapêutica. E eu vi muita coisa que realmente acontece. Realmente acontece. Tem algumas casas que ela quer receber algum valor do governo, cobram dos familiares e realmente não fazem um tratamento adequado. Sem um acompanhamento, sem o acompanhamento da família. Então o que eu vi ontem nessa reportagem, eu vejo de uma forma, a minha forma de ver é o seguinte, essa reportagem você tem que fazer de duas formas. Você tem que ir lá e mostrar isso. Só que ao mesmo tempo que você vai mostrar que essa comunidade terapêutica, ela pode prejudicar a pessoa que está fazendo tratamento, porque ali eles apanhavam, porque ali eles não comiam direito, ali eles sofriam violência. Beleza, vai lá, mostra isso. Mas mostra as comunidades sérias também. Porque senão você está fazendo uma desinformação para a população. Você está levando uma desinformação para a população. Por quê? Porque a pessoa que está vendo, ela vai vai achar que todas são assim. Todas são assim. Então não adianta levar o meu filho para um tratamento, porque lá vão bater nele. Entendeu? Tem tantas casas boas. A Tribo dos 12, em Araucária, Pastor Paulo. A Tribo dos 12, ela é uma comunidade terapêutica. Muito bacana. Portões abertos. Não força ninguém a estar ali. Entendeu? A pessoa vai, tem o Pastor Paulo, acolhe o pessoal, tira o pessoal da rua. Ali tem pessoas capacitadas para a recuperação, entendeu? Uma comunidade terapêutica evangélica, então tem cultos também, e ali assim, é porta aberta. Se quer um tratamento, você vai lá, você vai para se tratar. Não tem esse negócio de vão fechar tudo, não. Porque o tratamento, primeira coisa do tratamento, você tem que aceitar que você é dependente, que você precisa de ajuda, entendeu? E que não vai ser fácil. Você vai ter que lutar todo dia, você vai ter que matar um leão por dia. Você vai ter que lutar todo dia. É que nem eu falei, eu luto comigo até hoje e vou continuar lutando. E só eu que posso me derrubar. Entendeu? Só eu que posso me derrubar. Só eu hoje que posso fazer eu perder tudo que eu conquistei. Entendeu? Então eu tenho que admitir que eu não posso tomar um copo de cerveja. Que eu não posso estar em locais onde esteja. Eu passo. A gente foi no encontro do pessoal, papo de boteco. Não tá? Encontramos lá. Tomamos uma Coca-Cola. Você sabe que eu segurei a onda também de tomar cerveja e eu não tenho mais vontade. Não, passa. Eu fui numa festa outro dia e era bebida à vontade, sei o que, tava eu e minha mulher. Ela falou, mas você não vai tomar pelo menos um? Eu falei, não tô com vontade. E eu não tinha, então a primeira coisa que eu fazia era pegar um copo de chopp, tomar uma, sabe? E agora tá bem tranquilo. Mas você sabe que o alcoolismo ele tem várias situações, né? Tem aquele que só gosta de tomar um traguinho antes da refeição e não deixa de ser um alcoolismo. Não, tem aquele que só bebe com sai, né? Tem aquele que gosta de tomar uma só quando chega em casa. E tem vários graus, né, de alcoolismo. Tem até, só que é claro que isso depende de organismo para organismo. E tem pessoas que são realmente mais fracas e que vai se deixando e aumentando o consumo de bebida. Quando você vê, você virou um alcoólatra e não sabe. E diz que amanhã para. Quando eu quiser eu paro. Não dá nada. Né?
Viu, a gente está falando de algumas palavras tal, e antes da gente vir na entrevista aqui, a gente acabou indo numa palestra sobre inteligência emocional. E foi bem bacana, a gente até atrasou um pouco aqui o nosso bate-papo, né, Fera? Verdade. Isso, mas eu acho que foi, divino o negócio, porque precisava ir lá, né? E teve esses ensinamentos importantes, né? Que a gente aprende todos os dias. E quando a gente vai num lugar que traz um ensinamento mais bonito ainda, e a gente pode aplicar na vida da gente, é o que vale. Quando Isso a gente mesmo. conversa aqui com o Fera e a gente consegue entender um pouco, que é difícil entender tudo que você passou, mas entender um pouco do que é estar nesse mundo das drogas e você sair, e a dificuldade que a pessoa tem para sair, e não depende de terceiros, mas depende dela querer, e a família também ajudar. Isso. São variáveis diversas, né, que acaba... O tratamento é como aprender a dirigir, né? Você vai ali e você aprende, mas é o teu dia a dia na estrada, é o teu dia a dia dirigindo, que vai fazer com que você se aperfeiçoe cada vez mais, né? Quanto você está fazendo na autoescola ali, você vai aprender, mas não vão ter situações de risco. Por exemplo, você está aprendendo a dirigir ali, não vai vir o cara da autoescola ali. Você está com o instrutor do lado também. Um instrutor, mas não vai vir um instrutor com um caminhão de frente para você ali, direcionando para te bater, para o outro falar assim, desvia agora, sabe? Colocar em xeque. De colocar em xeque. Então a gente vai aprendendo. Então o tratamento ele é importante para a desintoxicação, se ter uma desintoxicação, e o mais importante, pessoas que estejam ali dentro ali, como psicólogos, técnicos em reabilitação química, para fazer com que você entenda sobre o que você precisa mudar. E as pessoas lá dentro, como que os pacientes? A maioria quer mudar ou uns entram lá porque a família pediu? Tem disso, tem muito disso. Digamos que 10% do que passa num ano, uma casa de recuperação, uma comunidade terapêutica, 10% eu estou dizendo um nível alto ainda, sabe? Estou chutando um número alto. São bem poucos que conseguem sair, bem poucos que se entregam. Eu tenho, como o pessoal sabe que a gente passou por esse local, então eles sempre pedem, vou levar meu filho lá, meu irmão, preciso levar fulano. Vamos, a gente vai, eu deixo o meu dia, porque você leva o dia, você vai levar a pessoa, não, eu te levo lá. A gente vai, eu acompanho, a gente passa por um posto de saúde, pega os documentos necessários, fazem um check-upzinho, levo até a comunidade. Lá na comunidade a gente fica mais um tempo até ele conseguir fazer a inscrição para entrar. Entra, beleza. Aí você faz tudo isso e de repente dá 3, 4 dias, a pessoa sai. Ou às vezes 1 mês, 2. Eu já digo assim, a recaída, deu não, eu vou sair, mas agora já tô bom. Não dá nada. Agora já tô bom e agora eu consigo. E eu falo bem assim, você não fez o tratamento de 6 meses, você quis sair antes 3, e depende, você tem alguns casos que é 3 meses, tem alguns casos que é 6 meses, alguns casos 8 meses, isso vai ser estudado de acordo com o uso ou o tipo da dependência. Então eu falo o seguinte, o cara não conseguiu cumprir o tratamento, já é uma recaída. A recaída dele tá quando ele não consegue se manter lá dentro. O cara saiu antes do tempo do tratamento, a recaída dele já foi ali. Por quê? Porque não conseguiu se manter lá dentro. O subconsciente dele não está preparado. Já tirou ele de lá antes.
O auto-engano. Já tô bom. Então, o subconsciente, ele trabalha dessa forma. Ele te engana. É o auto-engano. Esse é o auto-engano. Uma coisa que eu aprendi com auto-engano também. E aprendi lá dentro. Tanto que por isso que eu mudei os lugares e as pessoas. Você chega hoje, você saiu de um tratamento. Aí você evita ir no bar, mas você sempre passa lá. Porque uma coisa é certa. Não adianta você mudar de lugar. Todo lugar que você tiver, ali vai ter um bar, ali vai ter uma boca, ali vai ter na esquina usando, vai ter em todo lugar. Entendeu? Não adianta você mudar de lugar. Você tem que mudar você. Mudar você. Então o auto-engano começa como? Você passa na frente do bar e você vê o teu amigo. Aí você só passa, rapidinho, porque você sabe que você não pode parar ali. Mas daí um dia você fala assim, pô, sempre passo ali, não paro. Vou cumprimentar o cara, já tô bom? Não dá nada. Já tô bom. Tô forte. E para e cumprimenta ele. E sai. Aí no outro dia ele tá passando ali e fala assim, eu tô forte. Eu passei, parei, cumprimentar o meu amigo e não fiquei. E daí ele vai lá e vai parar e vai cumprimentar esse amigo dele na porta do bar. E daí vai olhar pra dentro e vai ver o outro amigo dele. Daí vai pensar, eu tô forte, vou só cumprimentar o outro ali também. E ele vai entrar, vai cumprimentar o outro, vai sair e vai falar assim, nossa, eu tô forte. Cumprimentei um na porta do bar, cumprimentei o outro lá dentro e saí forte. O cara não pensa por isso. E daí no terceiro dia, ele para na porta do bar, cumprimenta um, ele entra lá dentro, cumprimenta o outro e daí fala bem assim, vou sentar aqui, só pra trocar uma ideia. E ele senta no bar e troca uma ideia, e sai. E daí fala bem assim, eu tô forte, porque eu só parei, sentei e não tomei nada. Então eu tô forte. Olha o auto-engano. Aí vai passar o outro dia, ele vai parar, ele vai cumprimentar um na porta do bar, vai entrar, vai cumprimentar o outro, vai sentar na mesa e vai falar, eu tô forte, vou tomar só uma hoje. Eu tô forte e vai tomar só uma. Meu Deus. Ele vai sair e vai falar, nossa, olha o auto-engano, sou forte. Eu só tomei uma. E eu tô forte. Aí no outro dia ele vai passar, vai cumprimentar um na porta, vai entrar, vai sentar, daí vai tomar uma, aí vai fumar um cigarro, aí vai jogar uma sinuca e vai embora. E vai sair falando, eu tô forte, eu só tomei uma, né? Eu só fumei um cigarro, eu tô forte. Mas o auto-engano foi levando ele para onde? Entendeu? O buraco. E ele tá se achando forte. Ele tá se enganando. Por quê? Ele vai falar bem assim, não, amanhã, se quiser, eu não vou mais. Só que quando ele menos perceber, ele parou na porta do bar, ele entrou, ele sentou, ele tomou uma, ele fumou um cigarro, jogou uma sinuca e ele saiu para a esquina com o outro amigo. Só que a recaída dele não é ali na esquina quando ele vai dar um traguinho. A recaída não é ali. Já aconteceu. A recaída aconteceu quando ele parou na porta. Forte, hein? Ali caiu, ali foi a recaída. Parou na porta. Então, assim, forte. Cumprimento todos os amigos até hoje. Troca de ideia bem rapidinho com um com o outro. Sabe? Não, mas evito frequentar os lugares. Em casa e ficar com a família do que tá no Não, boteco. hoje prefiro ir para casa. Hoje ainda tá acontecendo um negócio na minha vida muito bom. Muito bom. Porque eu fiquei muito tempo depois que eu saí, muito tempo trabalho, casa. Então eu tava numa rotina de nada. Eu vou sair, a gente sai pouco com meus filhos, né, com a minha mulher e tal. E daí, a partir daí, eu venho conhecendo pessoas diferentes na minha vida. Pessoas de outro nível. Sabe? Hoje daí, eu até gosto de lembrar que meu filho, nós estávamos fazendo um serviço, e daí parou um cliente, e eu estou conversando com esse cliente, e daí veio um outro cliente, parou um carrão do lado, e daí a gente tem que ir lá na postura. Então, peito estufado, sabe? Sim, já queria o rapaz na palestra falou, isso mesmo. Você tem que estar confiante postura, porque você sabe fazer o serviço. Postura, conversando, meu filho falou bem assim depois para a mãe dele, mãe, o orgulho que eu tive de ver o pai, empresário, conversando com os outros empresários, assim, ele bem, sabe? Bacana isso. Então, e isso ali me mostrou que eu tenho que estar com pessoas diferentes.
sabe? E eu venho conhecendo pessoas diferentes. Eu venho conhecendo o Robson. Robson é um sacrifício meio para ele vir trabalhar comigo, porque quando eu ia pegar ele, outro pegava. Agora eu vou pegar, o outro pegava. Uma hora eu grudei o Robson, preciso de pessoa igual você trabalhar comigo. E o Robson veio trabalhar comigo, e com isso ele trouxe pessoas diferentes. Eu conheci o senhor, sabe? Uhum. Que hoje eu aprendo muita coisa, né? Eu conheci outros grupos, a gente passou a ter o conhecimento do pessoal da associação, da Keep Challenge, que somos muita gente boa, pessoal. Então, já entrevistamos o pessoal aqui também, eu estava junto, assistindo de casa, assisti inteiro. Então, então eu venho conhecendo pessoas diferentes, de outros níveis que você eu começo a me identificar. Vai agregando, né? A associação comercial ela tem essa potência, né? De unir vários segmentos da sociedade, né? Então, qual que é a forma de um cara mudar a vida dele? Mude o que você fazia. Mude as pessoas que você estava. Não é simplesmente mudar os seus aparelhos, não. Passe a ficar com pessoas que têm visão diferente. Não é verdade? Pessoas que querem ver você bem. Isso é importante. Aí você começa a mudar. Aqui, ó. Passa a se espelhar com aqui, ó, o Oswaldo Marcondes, que Deus abençoe. Continue abençoando meu amigo sempre aí, ó. Mandando um abraço para você. Oswaldo Marcondes, um abraço. Oswaldo Marcondes, marido da Osana, dono da Opção, da Direcional. Pessoas que eu me espelhei, porque eu falei para você, né? Falou. Pessoas que eu me espelhei porque nos aconselharam muito dentro da minha casa. Que bênção. Oswaldo Marcondes foi, papai. Primeira vez que primeiro Natal em Araucária foi Papai Noel do nossos filhos. Que bênção. Foi Papai Noel dos nossos filhos. E o Robson Meira ali, ó. Deus tem nossos planos escritos, tem tudo, tem o seu propósito. Parceirão. O Robson eu precisava de um cara trabalhando comigo que fosse assim. Eu sou muito... Eu tento encarar algumas coisas diferentes. Preciso fazer isso. E eu não tinha quem acompanhasse. Faltava um parceiro que fosse meu louco igual eu. Boa. Pô, cara, preciso fazer um negócio para divulgar o nosso trabalho. Ele, não, vamos fazer isso aqui, isso ali, então, sabe? Você tem ideia junto, né? Ideia junto, então vamos fazer, vamos, quando eu vi, a gente já e eu preciso vender. Tá, vamos vender isso aqui também, vamos, já colocou, já fez, e, sabe? E então eu vejo que veio, agregou positivo e veio para somar comigo. E já tô com umas ideias já pro ano que vem. Bom, esse projeto novo. Projeto novo da Ferartes, assim, não é um projeto novo. Assim, como que eu posso dizer para você? Eu vou trabalhar de uma forma diferente, porque eu não sabia ser empresário. Você tá aprendendo. E todo dia, né? Tô aprendendo. Um tijolinho por dia. Aí com ele a gente começou em associação, começamos em alguns grupos de empresários, então você começa a conhecer os empresários, então você vai conversando e você vai aprendendo. Abre novos negócios também, né? Isso mesmo, e a mente vai abrindo para isso. Então eu vejo que hoje eu tenho que me comportar como um empresário, tenho que... ver que eu sou um empresário hoje e que eu tenho que mudar algumas coisas ali. Pensar como empresário. Né? Como eu nunca fui empresário... Como empreendedor também, né? A gente nunca foi empreendedor. Então, faltava ter pessoas do meu lado que falavam, cara, você é um empresário. Agora você tem que pensar como empresário. Eu vi um cara falando sobre isso num livro, e ele... em entrevistas, o dono da Ambev falou isso. Ele falou o seguinte: eu não preciso ser o melhor, eu tenho que ter os melhores do meu lado. É isso mesmo. Eu aprendi uma frase quase igual, que é assim: você não precisa saber, o importante é ter o contato de quem sabe. Entendeu? A gente não sabe tudo, não. Mas a gente tem que ter pessoas do nosso lado que sabem, porque você pode recorrer a elas, né? Isso é importante. Então, eu não sei.
O George, não lembrar o George da GDR. A gente falou que ia falar dele. O George da GDR, ele foi um cara que me ajudou muito no começo, entendeu? E eu sempre falei, eu vim fazendo, foi bem bacana porque eu tô de carona. Como que eu comecei a Ferarts? Tô de carona, eu faço a faixa, letreirinho, não sei mexer com adesivo, não sei esticar uma lona de uma placa, não sei mexer com nada. E tô atrás da minha casa fazendo faixa, porque eu trabalho no mercado, saí da chácara. O Marcelo foi me visitar com a Natália e os filhos dele, que eu vi nascer, foi me visitar na chácara. O que você vai fazer quando sair daqui da chácara? Eu falei, Marcelo, eu quero trabalhar. Não tá aberta a tua vaga lá ainda. Pode voltar pro mercado. E eu saí da chácara e ir pro mercado trabalhar, isso me ajudou muito a me manter. Porque o Marcelo não bebe, não fuma, sabe? E ele é meu amigo, ele me abriu as portas para me ajudar, me apoiar, sabe? E ali eu fiquei mais 5 anos trabalhando com ele ali. E daí eu fazia minhas faixinhas. Peguei uma carona com um colega e ele parou na frente do George, era no Iguaçu. Parou, pegou um adesivo aqui, desceu, pegou um adesivo, voltou com o adesivo. Falei, você pega uma gráfica aqui. Falei, legal, interessante. Cabecinha já, fui embora. No outro dia eu voltei de ônibus, eu não tinha carro ainda. Voltei de ônibus, fui lá, entrei lá, encontrei com a Débora, a mulher do George, da GDR. Eu trabalho com faixa, com letreiro, e eu quero descobrir que você faz uns adesivos, uns negócios. E com o que vocês trabalham? Ela falou, a gente trabalha com banner, com impressão digital e tal. E eu posso ver como é que é? Pode. E fui, dei uma olhada e vi a máquina de impressão rodando, aquilo foi um encanto para mim. O pessoal fazendo os quadros ali. Eu falei, como é que eu faço? Eu quero vender isso aí. Que preço você me faz? Como eu cobro? E como que eu faço? Ela falou, não, a gente faz o seguinte, o preço eu te faço assim, o preço da lona, você vende, você pode ganhar tanto em cima, não, beleza. E saí, voltei para o Tupi, voltei para um colega meu que queria que eu fizesse um letreiro, eu falei, mete uma placa com lona aqui. Ele, mas você faz? Claro que faço. Você faz? Faço. Sou profissional, você não tá sabendo disso, não? Não tô. Então vamos fazer vamos. E como que é? Tal tamanho, 6 metros, eu acho que 6 metros a placa. Eu já vendia, comecei uma placa grande. Débora, preciso fazer uma arte, você faz a arte pra mim? Faço. Então beleza. Fui lá no Marcelo, Marcelo de novo. Marcelo, me empresta uma máquina de solda, porque agora eu vou começar a fazer placa. Me emprestou a máquina de solda, e eu peguei lá, fui lá, levei lá na frutaria, soldamos uns ferros dele, que ele já tinha uns ferros, fiz umas soldas, sabia soldar. Vamos esticar a lona, esticamos a lona, colocamos a primeira placa. Eu e meu irmão me ajudando. Primeira plaquinha. E dali foi. Daí eu estiquei e não sabia, a gente foi meio na louca de eu ver. Eu tenho um negócio que eu começo a ver, fica no pente, depois eu consigo reproduzir. E ele foi aprendendo, o George chegava pro George, de fazer um serviço, como é que faz? Faz assim, e dá certo. Quanto eu cobro? Eu cobro tanto de você, eu cobro tanto do cliente final. Eu cobro teu esse preço, você pede esse aqui e você ganha. Aí eu comprava a estrutura pronta, pegava a lona dele, a estrutura do serralheiro, e montava, emprestava um carro, pedia uma carona para levar as placas e pendurava. Daí o Marcelo me emprestou uma máquina de solda para eu ficar com ela, até eu comprar uma. Depois de um tempo eu comprei minha máquina de solda, depois comprei uma lixadeirinha, fui comprando aos pouquinhos e fui fazendo. Fui fazendo umas plaquinhas e a gente foi, uma pequena, uma outra e tal. E como eu já era conhecido por letreiro ali na região, então a minha região ali do Tupi, São Francisco, Turim, já o pessoal já pedia letreiro, já empurrava a placa. Não, agora eu
trabalho com comunicação Só faço visual. placa agora. E vamos fazendo. E aí foi. A gente foi, graças a Deus. Até alugar minha primeira salinha. E depois da primeira salinha a gente conseguiu o barracão. Trabalhar esse que a gente está hoje. O André foi muito legal também, porque ele queria alugar, era plena pandemia, não tinha serviço. Perdi um funcionário bom, porque não tinha o que nós fazer. E o cara falou, faz uma faixa que saiu o pessoal da igreja lá. Eu falei, pô, aluga pra mim esse barracão. Daí, e eu sem serviço, olha o louco. Providência, né? Não, olha o louco, não cara, aluga pra mim. Ele era milão, faz 500. Você tá louco? Pô, cara, faz 500 pra mim. Tá fechado? Não. Fui pra casa, falei, pô, eu quero aquele barracão ali. Ô Deus, se for pra ser, ele vai me fazer 500, 3 meses. Os 3 primeiros meses, 500. Aí voltei lá. André, faz pra mim os 3 primeiros meses por 500, a pandemia tá parado. Eu cuido pra você do barracão, vi que os caras estão judiando tudo lá. 3 meses depois a gente sobe pro preço normal. Tá bom. Então a chave, vai lá. E desci. E daí, quando eu desci pra lá, já peguei alguns serviços maiorzinhos, mesmo com a pandemia. E voltei atrás do rapaz que trabalhava comigo. Fui achar ele morando numa barraca lá no Capanema. Falei, vem, vamos voltar a trabalhar. Alugou uma casa pra ele. Vendi um serviço para um móveis usado. Pegamos tudo em móveis, ajudamos a mobiliar a casa dele. Que coisa bacana. E aí o cara foi me ajudando. Não como as coisas vão acontecendo na vida da gente? Me ajudou bastante. Infelizmente, perdi ele pra droga. Tá, profissional, tudo fazia. Perdi. Por isso que essa luta. Não pede licença, né? Por isso que hoje eu vejo a tristeza, cara, de você ter profissionais. Eu conheço o cara que ele pega um carro capotado, cara, e ele te dá o carro zerado. Hoje, juntando papel na rua pra poder usar droga. Entendeu? Juntando papel na rua, um cara barbudo, descalço, arrastando, no cara não tem nenhum carrinho, o cara arrasta aqueles bags de coisa, arrastando na rua pra poder usar, entendeu? Ele saiu e a gente tenta conversar com ele, cara, você não precisa disso, você é um profissional, entendeu? Mas é difícil, não. E eu vou ganhar esse cara. Eu vou levar ele pra uma chácara. Amém. Eu vou levar ele, vou recuperar ele. Vou recuperar ele porque esse tem que sair de lá e pros outros olharem assim e falar, pô, eu também consigo, sabe? Eu tenho que arrastar, que nem a gente conversou. Não, e você vai. Deus... Você tem que ter um trabalho programado profissional muito forte para tirar, depois de 15 anos no mundo das drogas, e tirar você, recuperar, é forte. Sim, agora a gente está indo na Cairós. Cairós é uma comunidade terapêutica que tem entre Araucária e Campo Largo, saidinha para Campo Largo, né? E um amigo meu, o André Pérez, tem uma panificadora em frente ao Detran. Conhece minha história também, meu amigo, cliente nosso, virou amigo, né? A cliente virou amigão nosso. Ele falou, cara, eu conheço a tua história e eu vou toda terça-feira, eu nunca tive problema com droga, mas eu vou lá, uma vez por mês eu vou nessa chácara e a gente faz um louvor lá, tem um... Que bacana. Então a gente vai a cada... uma terça-feira por mês, a gente vai. Amanhã não, na próxima nós vamos estar lá. E é legal, e eu gosto de ir. Porque você chega lá, e até a primeira vez que eu fui lá, tinha um rapaz lá que tinha trabalhado comigo. Tava, ô fera, eu fera. Eu fui dar um depoimento lá, né? É bacana. Então, e ele, é o fera. Eu trabalhei com ele, ele é gente Que boa. orgulho. Eu falei, não, bacana. Eu falei, cara, que bom ver você aqui. E ele, na época, ele tava na chácara do Paulo, na tribo dos 12. Tava lá, daí saiu, parece que deu uma recaída, depois voltou para essa chácara, mas tá buscando. O importante é que ele tá buscando a recuperação. Então, e daí quando ele vê, esse é uma das pessoas que no mundo que quando vê a gente lá, fala assim, pô, o cara tá bem ainda. E é gostoso. Então, então você leva para ele. Ou eu acho que ele tem
um ponto de esperança novamente ali, né? Dele ver, falou, pô, Ele cara, conseguiu, né? Eu também posso. eu posso, eu vou continuar nessa luta. E daí você chega nele, dá um abraço, fala, cara, você vai conseguir. Amém. Você está lutando. O primeiro passo já deu, está aqui dentro. Agora é só você e você. Cara do céu, é muito forte o negócio. Quantas pessoas vão ser impactadas aí com a sua história e com esse depoimento fantástico aí. Vamos fazer um pitch do teu negócio de novo? E vamos lá? já indo pro final já, pra gente poder pedir uma palavra também sua, né? Eu falei para você que nós temos aqui um hábito, todo mundo que é entrevistado, trazer uma mensagem de sabedoria, né? Pra gente deixar aí registrado para que as pessoas possam usufruir dessa mensagem, né? Mas antes da mensagem, vamos falar do teu negócio. Então, para quem quer contratar um letreiro, um banner, vai falar com você, com o Robson, vai falar onde? Onde que encontra? Vai no teu Instagram. Temos nosso Instagram, @JeffersonFera_. Ou liga em algum telefone. 99276-7043. Então 41 99276 40 7043. Isso. Ali vai conversar comigo, com o Robson ou com a Luciana, que é minha mulher, que também trabalha com a gente. Fachadas, hoje eu penso o seguinte: cartão de visita da tua empresa, do teu comércio, pode ser aquela portinha, pode ser um comércio grande, mas o cartão de visita é a sua fachada. Fachada, ela não tem que ser só bonita, ela tem que atrair o cliente. Não adianta você ter uma fachada bonita, essa fachada ela tem que atrair o teu cliente. Entendi. Entendeu? E hoje a gente trabalha com alguns materiais que antigamente eu posso dizer que eram materiais caros. Hoje o ACM era uma fachada cara pra caramba. Antigamente era quem que tinha? Condor, Santander, sabe? Empresas grandes. Hoje não. Hoje ele se tornou um material mais popular. A durabilidade dele é bem maior. A diversidade de cores. Hoje tem um catálogo de ACM, onde a gente pode estar levando até o cliente. Letra caixa retroiluminada, PVC expandido. Hoje está um material muito bom de trabalhar, porque se tornou um material barato também. E é um material de qualidade, a durabilidade de vários anos. Então isso é bem bacana. Fachada em lona com impressão digital, a gente faz também. Então a Ferarts hoje foi um sonho que veio se construindo, porque eu não imaginava ter. Nós já trabalhava com letreiro e tal, e as coisas vieram acontecendo, e a gente veio aprendendo. O George, eu passei lá, não só quando eu precisava, né? Mas ele hoje é coach, hoje ele dá palestras sobre, né, um assunto, e me ensinou bastante. A gente esteve lá, minha irmã me acompanhou. Então, assim, hoje eu trabalho, o que eu faço hoje eu faço por amor, eu gosto de fazer. Eu vou dizer a verdade, eu não sou o melhor. Eu estou trabalhando para ser, sabe? Tá mirando. Eu estou mirando para ser o melhor. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Então a gente vem aprendendo e eu busco muito aprender. Até com meus próprios erros. Porque a gente também erra, né? Então errar é humano. Persistir no erro é burrice. É verdade. Né? É a mesma coisa do uso. Errar é humano. Né? Persistir no erro é burrice. Então já errei que lá tá. Hoje a gente está numa fase diferente. Então hoje eu estou aprendendo, a gente está buscando, estamos fazendo algumas parcerias bem bacana, onde está elevando o nome da Ferarts. E hoje eu vejo que a gente está sendo bem
bem procurado, bem recomendado, sabe? Então isso é muito gratificante e eu falo que eu estou conseguindo montar uma coisa que é o que eu quero deixar de legado para os meus filhos, e eu não tinha isso. Eu não tinha o que deixar. Eu pensava assim, o que eu vou deixar para meu filho? E hoje eu estou montando uma empresa, a gente está trabalhando numa empresa, montando uma empresa, que eu sei que é uma coisa que eu vou um dia falar bem assim, pô, meu filho, toque, agora é de vocês. Então isso é isso que a gente está fazendo, né? Então a Ferartes começou com um letreirinho, eu comecei a colocar feras, o pessoal me chamava de feras, porque eu coloquei feras. Deixa eu te contar o porquê feras. Pode contar, isso é importante. O pessoal fala, é porque você era muito bravo no teu tempo de louco. Não. Eu tenho meus 2 filhos e ele era o Felipe e o Rafael. Ah, que bacana. Então dá o fera. Uhum. E por acaso, assim, quando a gente fazia os letreiros, desenhos, assim, o pessoal me chamava, você é fera, você é fera. E daí eu peguei o fera, então eu peguei o Felipe e o Rafael, coloquei o F e o R-A. Fera. Bacana. E daí coloquei um Szinho pra ficar feras, né? E o pessoal começou chamando feras, foi ficando. E daí do feras a gente foi assinando, ficando bem conhecido. E daí do feras veio hoje a Ferartes. E a Ferartes aí hoje com fachada em ACM, letra caixa, lona em impressão digital, letreiro interno com acrílico. Todo o material hoje a gente produz na nossa própria loja, no barracão que a gente tem. Pouca coisa ainda eu estou terceirizando. Se Deus quiser, mais para frente a gente vai ter todo o nosso maquinário, onde eu consiga fazer ali todo o nosso material 100% saindo da nossa empresa. Estamos engatinhando ainda, 7 anos de mercado. Tem caminho. Mas tem muita coisa para caminhar, para andar ainda. E tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E eu não tenho concorrentes em Araucária. Eu tenho amigos. Parceiros, amigos. Pessoal que fala bem assim, mas os teus concorrentes. Eu não tenho concorrente. Todo mundo tenho amigos, eu converso com todos, troco ideia com todos, trocamos serviços. Bom, sabe? É não tem isso. Tem para todos. Tem vários profissionais que eu conheço, profissionais muito melhores que eu, sabe? Sérios também, a seriedade do trabalho, mas a gente vai se espelhando em um, se espelhando em outro, e a gente vai crescendo, e a gente está crescendo, graças a Deus, estamos chegando lá. Com a estrutura firme. Estamos estruturadinho, não só psicologicamente, fisicamente, mas o nosso profissional hoje ali é o que faz eu me manter em tudo, né? Porque essa empresa, ela me fortalece de uma maneira, porque da onde eu saí fazendo faxinha de casa, e onde você tá? E onde eu estou hoje, tem momentos que você olha, que eu sento naquela, me falo, teve momentos de eu olhar assim, teve momentos de eu olhar para dentro do barracão assim e falar, não dá, vou parar, vou desistir. Mas daí já vem na cabeça, fazia faixa, vai pra luta já. Vamos vencer. Então a luta é todo dia ali. Uma luta diária. E a luta é diária, mas graças a Deus eu acho que assim, a gente vai se aperfeiçoando as coisas. Eu sou muito eu não seguia. Eu tenho a internet, o Facebook, o Instagram, e eu não sabia usar. Hoje eu consigo ver, acompanhar e seguir os caras das grandes comunicações visuais. Aprender com quem já para aprender, isso, para aprender. Então vem aparecendo coisas novas. E a gente vem tentando aprender de uma forma, de outra. E vamos então cada vez melhorando mais ainda, né? E trazendo pessoas, aumentando o quadro de colaboradores ali, e buscando os melhores para estar com a gente. Eu aprendo com eles. Aprende todo dia, né? Eu aprendo com eles. Quando a gente pensa que sabe tudo, vem um para trabalhar comigo e agrega. E sim. Viu, Fera? Indo já mais
para o nosso final, que mensagem que você poderia deixar aí para a nossa audiência? Olha, não desistam de nada do sonho que vocês têm. Nada é impossível. Nada é impossível. Se você tiver, primeira coisa que eu digo assim, foca em você mesmo. Foca em você mesmo. Ame você mesmo. Ame a você. Se eu não me amar, eu não consigo amar as pessoas que estão ao meu lado. Entendeu? Não consigo. É uma frase que eu tinha ouvido uma vez. O que você mais ama? Eu falei, minha família e meus filhos. A pessoa olhou para mim, é mentira tua. Eu falei, opa, como é mentira? O que você mais ama é a droga. Eu falei, não, cara, eu tenho certeza que você deixa de levar as coisas, deixa de estar com teus filhos, deixa de estar com a sua mulher, com a sua família, para você estar no uso de droga. Então o que você ama é a droga. Você não ama seus filhos. Faça a troca. Troque o que você mais ama. Fala, mas não, vou trocar minha família. Não, você não ama sua família, você é uma droga. Troque ela pela sua família. E daí você vai amar mais a sua família. Chamada, hein? Daí você vai amar mais a sua família. Porque o que você ama hoje é a droga. Você faz tudo pela droga. Você trabalha pela droga, o que você ganha vai na droga e a sua família é segundo plano. Então não é elas que você ama. Entendeu? Então, e ame você primeiro, porque enquanto você não conseguir se amar, você não vai conseguir nada disso. Então eu aprendi a me amar. Então, ame a você mesmo. Ame a você mesmo, em primeiro lugar. Para você aprender que você vai conseguir amar as pessoas se você estiver bem. Você estando bem, você vai conseguir deixar as pessoas ao seu redor bem. Vai. Então, se cuide, isso mesmo, ame a si próprio, porque você, amando a si próprio, você vai conseguir amar as pessoas ao seu redor. Tanto a família, como as pessoas, seus amigos, as pessoas que estão ao seu lado, colaboradores, companheiro de trabalho, né? Mas em primeiro lugar, ame você mesmo. Faça com que você se sinta bem, que você esteja bem, para que você consiga transbordar isso para as pessoas que estão ao seu lado. Amém. Fera, agradeço aí a gentileza aí do bate-papo, da entrevista, de você poder contar um pouquinho aí da sua história, partilhar com a gente, para que o Brasil possa saber, né, toda a comunidade que tem como vencer, sair do fundo do poço, virar a chave, saber dar valor para a família e que todo dia dá para mudar de vida. Verdade. Obrigado. Eu que agradeço. Você que tem na família alguém dependente químico, problemas com álcool e quer saber alguns lugares que a gente possa estar indicando, alguma forma que a gente possa estar ajudando, de qualquer forma, entre em contato com a gente também. Pode ser no número comercial, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, Jefferson Fera, Facebook. A gente vai ter o maior prazer de estar podendo direcionar essas pessoas para um tratamento. Se precisar, a gente vai dar um jeito de levar. Vamos fazer um esforço para que a gente consiga mudar isso um pouco. Eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho que seja direcionado a uma prevenção do uso, até mesmo um tratamento, eu acho que isso é muito importante, porque o mundo está se acabando nisso. Pessoas, famílias estão se acabando, que nem eu falei, não é só o jovem. Hoje nós temos pais de famílias, mães de família que estão na dependência e que são famílias que estão quebrando por inteiro. E é triste, é muito triste, eu vejo isso, é muito triste. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Eu expor isso, eu poder falar isso, vir aqui e dar esse depoimento assim,
é um testemunho, um muito testemunho forte. vivo. Eu já acredito que a gente já consiga ter sim pessoas que falam, pô, ele conseguiu. Então, se quiserem entrar em contato com a gente para a gente estar podendo direcionar de alguma forma, Só o fato ajudar de de você alguma ter forma. passado por isso, ter experiência nisso, você já ajuda a pessoa. E estamos aí para isso. Não foi à toa que Deus nos tirou daquele mundo. Não foi. Não foi. Foi para que a gente possa, para que a gente sirva como um exemplo. Né? Deus nos tirou lá para que a gente sirva como exemplo, tipo, ó, tem chance. Que as É pessoas possível. possam se modelar em você para sair de lá. É possível. E eu acredito que é assim. Né? Eu falei que a chance de sair curado hoje, de se afastar das drogas, é pequena, Mas tem chance. mas tem chance. E um vai levando o outro. Aham. E um consegue, o outro consegue, um amigo vê, outro vê, um familiar fala, pô, como que eu faço? Então, e daí é possível. Eu consegui, você também consegue. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado à nossa audiência. Projeto Sabedoria fica por aqui. Como dizem Provérbios, a sabedoria é vizinha do conhecimento. Hoje partilhamos um pouquinho da história dessa pessoa incrível, o qual foi abençoada e está abençoando muitas famílias. Muito obrigado a todos, muito obrigado e que Deus nos abençoe. E não esqueçam, hein? Dê um like para nós lá, hein? E se inscrevam no canal. Grande abraço a todos. Até mais.